Sermão do Mandato, de Padre Antônio Vieira, 1643. Ici Jesus quia venit ora ejus ut transit, ec hoc mundo et patre. Cum dilexit sus quirante in mundo, in filem dilexit eos. Quem entrar hoje nesta casa, todo-poderoso e todo-amoroso Senhor, quem entrar hoje nesta casa, que é o refúgio último da pobreza e o remédio universal das enfermidades, quem entrar, digo, a visitar-vos nela, como faz todo este concurso de piedade cristã, com muito fundamento, pode duvidar se viesses aqui por pródigo, se por enfermo. Destes o céu, destes a terra, destes-vos a vós mesmo, e que então prodigamente despendeu quando era, enquanto tinha, não é muito que viesse a parar em um hospital. Quase persuadido estava eu a este pensamento, mas no juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores. Diz o vosso evangelista, Senhor, que a enfermidade vos trouxe a este lugar e não a prodigalidade. Enfermo diz que estáis, e tão enfermo que a vossa mesma ciência vos promete poucas horas de vida e que por momentos se vem chegando à última. E ciens Jesus quia venit ora ejus. João, capítulo 13, versículo 1. Qual seja esta enfermidade, também o declara o evangelista. Diz que é de amor, e de amor nosso, e de amor incurável, de amor cum dilexite, de amor nosso, sus qui erant in mundo, e de amor incurável e sem remédio, in finem dilexite eos. Este é enfermo, Senhor, e saúde de nossas almas, este é o mal ou o bem de que adoecestes, e que vos há de tirar a vida. E porque quisera mostrar aos que ouvem que, devendo-vos tudo pela morte, vos devem ainda mais pela enfermidade, só falarei dela, acomodando-me, pois, ao dia, ao lugar e ao Evangelho. Sobre as palavras que tomei dele, tratarei 4 coisas e uma só: os remédios do amor e o amor sem remédio. Este será amante divino. Com licença de vosso coração, o argumento do meu discurso. Ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue da vossa graça. Se não distinguem, peço-vos o vosso amor, sem o qual se não pode falar dele, e se são coisas distintas, por amor do mesmo amor vos peço a vossa graça. Ave Maria. Os remédios do amor e o amor sem remédio são as 4 coisas e uma só, de quem prometi falar. Por quê? Sendo a enfermidade do amor a que tirou a vida ao autor da vida, não se pode mostrar que foi amor sem remédio, sem se dizer justamente quais sejam os remédios do amor. Desta matéria escreveu eruditamente o Galeno do Amor Humano, nos livros que intitulou de Remédio Amoris, cujos aforismos, porque hão de ser convencidos, entrarão sem texto e sem nome, como quem não vem a autorizar senão a servir. Os remédios, pois, do amor mais poderosos e eficazes que até agora tem descoberto a natureza,
aprovado a experiência, receitado a arte, são estes 4: o tempo, a ausência, a ingratidão e, sobretudo, o melhorar de objeto. Todos temos nas palavras que tomei por tema e tão expressos que não há um mister comento. Cum dilexite, eis aí o tempo. Suos qui erantim mundo, eis aí a ingratidão. Ut transit, eis aí a ausência. Ex hoc mundo et patrem, eis aí a melhoria do objeto. E como se aplicarem todos esses remédios à enfermidade, todos estes defensivos ao coração e todos estes contrários ao amor do divino amante, nem o tempo diminui, nem a ingratidão o esfriou, nem a ausência o enfraqueceu, nem a melhoria do objeto mudou um ponto. Infinem dilexiti eos. Estas são as 4 partes do nosso discurso. Vamos acreditando amor e desacreditando remédios. O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso, os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira, embota-lhe as setas, com que já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhes os defeitos, enfastia-lhes o gosto, e basta que sejam usadas para não serem mais as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Baste por todos os exemplos o do amor de Davi. Amou Davi a Bersabé, com aqueles extremos que todos sabem, e sendo o coração deste homem feito pelos moldes do coração de Deus, e Deus tão picado de ciúmes, como ele confessa de si, ego Deus zelotes, coisa é digníssima de grande reparo que o mesmo Deus o deixasse continuar naquele amor, sem lhe procurar o remédio, senão ao cabo de um ano, quando mandou reduzir pelo profeta Natã. Quando Deus sentisse este desamor de Davi, bem se vê da circunstância deste mesmo cuidado, pois ele, sendo ofendido, foi o que solicitou o remédio, senão no fim de um ano, pois esse mesmo ano e esse mesmo tempo foi o primeiro remédio com que o começou a curar. As outras enfermidades têm na dilação o maior perigo. A do amor tem na mesma dilação o melhor remédio. Via o que só vê os corações dos homens, que enquanto duravam aqueles primeiros fervores da afeição de Davi, dificultosamente se lhe havia de arrancar do coração um amor em que estava tão empenhado, pois deixe-se a cura ao tempo, que ele pouco a pouco o irá dispondo, e assim foi. Ao princípio não reparava Davi
no que devia ao vassalo, nem no que se devia a si, nem no que devia a Deus. Matava homens, perdia exércitos, não fazia caso da fama nem da consciência, que tanta violência trazia aquele bravo incêndio em seus princípios. Mas foi andando um dia e outro dia, foi passando uma semana e outra semana, foi continuando um mês e outro mês, e quando já chegou o fim do ano, em que estado estava o amor de Davi, estava a chaga tão disposta, o coração tão moderado e o calor tão remetido, que bastou uma só palavra do profeta para o sarar de todo. O que era desejo se trocou subitamente em dor, o que era cegueira em luz, o que era gosto em lágrimas e o que era amor em arrependimento. E se tanto pode um ano, que farão os muitos? Estes são os poderes do tempo sobre o amor. Mas sobre qual amor? Sobre o amor humano, que é fraco, sobre o amor humano, que é inconstante, sobre o amor humano que não se governa por razão, senão por apetite, sobre o amor humano que ainda quando aparece mais fino é grosseiro e imperfeito. O amor, a quem remediou e pôde curar o tempo, bem poderá ser que fosse doença, mas não é amor. O amor perfeito, e que só merece o nome de amor, vive imortal sobre a esfera da mudança, e não chegam lá as jurisdições do tempo. Nem os anos o diminuem, nem os séculos o enfraquecem, nem as eternidades o cansam. Omni tempore deligite qui amicus est. Disse nos seus provérbios o Salomão da lei velha e o Salomão da nova, Santo Agostinho, comentando o mesmo texto, penetrou o fundo dele com esta admirável sentença: Manifest declarans amicitam aeternam esse, si vera est, si autem desireti, nunquam vera fuiti. Quis nos declarar Salomão. Diz Agostinho que o amor que é verdadeiro tem obrigação de ser eterno, porque se em algum tempo deixou de ser, nunca foi amor. Si autem deserti nunquam vera fuiti. Notável dizer. Em todas as outras coisas, o deixar de ser é sinal de que já foram. No amor, o deixar de ser é sinal de nunca ter sido. Deixou de ser, pois nunca foi. Deixaste de amar, pois nunca amastes. O amor que não é de todo o tempo e de todos os tempos não é amor, nem foi, porque se chegou a ter um fim, nunca teve princípio. É como a eternidade, que se por impossível tivera fim, não teria sido eternidade. Declaras amicitam aeternam, declara amicitam aeternam, esse si vera est. Tão isento da jurisdição do tempo é o verdadeiro amor. Porém, um tal amor onde se achara, só em vós, fênix divino, só em vós, isso quer dizer, cum dilexite, como tivesse amado. E quando, ou desde quando? Primeiramente, desde o princípio, sem princípio da eternidade, porque desde então começou o Verbo eterno a amar os homens. Ou desde então os amou sem começar, como ele mesmo disse, et deliciam mea esse cum filis hominum. E um amor que teve as raízes na eternidade, vede como podia achar remédio no tempo? O tempo começou a criação do mundo, porque antes no mundo não havia tempo.
E este tempo em Cristo divide-se em duas partes. O tempo em que amou desde o princípio do mundo com a vontade divina e o tempo em que amou desde o princípio da vida com a vontade divina e humana. Desde o princípio da vida passaram 34 anos. Desde o princípio do mundo passaram mais de 4.000. E em tantos anos e tantos séculos de amor, nenhum poder teve sobre ele o tempo. Ó amor só verdadeiro, ó amor só constante, ó amor só amor, que não desfez, que não acabou a continuação pertinaz de tantos anos, quantos correram desde o princípio do mundo até o fim da vida de Cristo. Que cidade tão forte que não arruinasse, que mármore que não gastasse, que bronze que não consumisse, todas as coisas humanas. Em tão comprida continuação acabou o tempo, e o que é mais, até a memória delas. Só o amor de Jesus, apesar dos anos e dos séculos, sempre inteiro, sem diminuição, sempre firme, sempre perseverante, sempre o mesmo, porque, assim como tinha amado no princípio, cum dilexit, assim amou, e com a mesma intenção no fim, in finem dilexit. Tão fora esteve o tempo, vede o que digo, tão fora esteve o tempo de poder diminuir o amor de Cristo, que antes o amor de Cristo diminuiu o tempo. No mesmo texto do nosso Evangelho, o temos: E sciens Jesus quia venit ora ejus, ut transient ex hoc mundo et patri. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo ao Padre. Isto disse o evangelista, falando dos mistérios da última ceia, em que Cristo, com o maior prodígio da sua humildade e com o maior milagre da sua onipotência, manifestou aos homens qual era o extremo com que os amava. Mas a hora em que o Senhor passou deste mundo ao Padre não foi neste dia, senão no dia de sua ascensão, 42 dias depois deste. Pois se ainda lhe restavam a Cristo 42 dias para estar no mundo antes de subir ao Padre, como diz o evangelista, que já era chegada a hora. Quia venit ora ejus, eram tantos dias e era só uma hora? Sim, porque todos estes dias em que o Senhor se havia de deter no mundo eram dias de estar com seus amados, cum dilexit suos, e ainda que pela medida do tempo eram muitos dias, pela conta do seu amor era uma só hora, ora ejus. Notai muito agora o cômputo destes mesmos dias, e reparai no que nunca reparastes, desde a hora da ceia até a hora em que Cristo subiu aos céus, passaram-se pontualmente 1000 horas, sem faltar nem sobejar uma só. E todos esses dias que, medidos pelas rodas do tempo, faziam cabalmente 1000 horas, contadas pelo relógio do amor, que Cristo tinha no peito, era uma só hora. Por isso se chama hora ejus, hora sua, porque para o mundo e para o tempo eram 1000 horas, e para Cristo e para o seu amor era uma hora. E se o amor de Cristo de 1000 horas fazia uma só hora, vede quão certo é o que eu dizia, que em vez de o tempo diminuir o amor de Cristo diminuiu o tempo. De Jacó dizia a Escritura que, sendo 7 os anos que serviu por Raquel, lhe pareciam poucos dias, porque era grande o amor com que a amava.
Videbantur ili pauci dies praia amoris magnitudine. Não seria Jacó tão celebrada a figura de Cristo se também o seu amor não tivesse a propriedade de diminuir o tempo. Mas nesta mesma diminuição é necessário advertir que os anos que a Jacó lhe pareciam poucos dias não foram só 7, senão muito mais ou muitos maiores. Assim como o gosto faz os dias breves, assim o trabalho os faz longos. A Abraão disse Deus que seus descendentes serviriam aos egípcios 400 anos, sendo que serviriam 100 anos somente, porque o trabalho dobra e redobra o tempo, e 100 anos de servir são 400 anos de padecer. Do mesmo modo se hão de contar os anos de Jacó. Jacó serviu com tanto trabalho, de dia e de noite, como ele bem encareceu a Labão, não sendo os enganos e trapaças do mesmo Labão a menor parte do seu grande trabalho. Logo, assim como o amor de Jacó diminuía os anos por uma parte, assim o trabalho os acrescentava por outra, e concorrendo juntamente o amor a diminuir e o trabalho a acrescentar os mesmos anos, já que eles, se não multiplicassem tanto que fossem 3 vezes dobrados, ao menos haviam de ficar inteiros. Como podia logo ser que a Jacó lhe não parecessem anos senão dias, e esses poucos? Não há dúvida que esta mesma, que parece implicação, é o maior encarecimento do amor de Jacó. O tempo fazia os anos, o trabalho multiplicava o tempo, mas o amor de Jacó, maior que o trabalho e maior que o tempo, não só diminuía os anos que fazia o tempo, senão também os que multiplicava o trabalho. Com o gosto de servir, diminuía o amor uns anos, com o gosto de padecer, diminuía os outros, e por isso, ainda que fossem anos sobre anos e muitos sobre muitos, todos eles lhe pareciam dias e poucos dias. Videbantur ili pauci dias. Muito estimara eu que estes dias do amor de Jacó, que a Escritura chama poucos, nos dissesse também a mesma Escritura quantos eram, ou quantos seriam. Mas dado impossivelmente que cada ano lhe parecesse um só dia, ainda o amor do figurado excede infinitamente ao da figura, e o de Jesus ao de Jacó. No tempo que diminui o amor de Cristo, entra também o tempo da sua paixão. E se o trabalho acrescenta e multiplica o tempo à medida do que se padece, quem poderá medir, neste caso, o tempo com o trabalho e a duração do que o Senhor padecia com o excesso do que padeceu? Padeceu Cristo em sua paixão, como provam todos os teólogos com Santo Tomás, mais do que padeceram, nem hão de padecer todos os homens, desde o princípio até o fim do mundo. Os tormentos em si mesmos eram acerbíssimos e fazia-os incomparavelmente maiores a delicadeza do sujeito, a viveza da apreensão, a tristeza suma, bastante ela só a tirar a vida, e sobretudo o conhecimento compreensível da injúria infinita cometida contra Deus naquele e em todos os pecados do gênero humano. E quantos séculos de padecer vos parece que caberiam naquelas compridíssimas horas? Foram tão compridas que bastou a duração delas para satisfazer
pela eternidade das penas do inferno, que com a mesma duração se pagavam, e que, sendo tão cumpridas ou tão eternas aquelas horas, as reduzisse o amor de Cristo a uma só hora. Ora ejus, ó amor verdadeiramente imenso, que as outras horas e dias parecessem ao amorosíssimo Senhor muito breves. Não é tão grande maravilha, porque eram horas de estar com os que tanto amava, mas que também as da paixão, sendo de tão excessivas penas, as abreviasse igualmente o seu amor? Sim, e pela mesma causa. As outras eram breves, porque eram horas de estar conosco, e estas eram também breves, porque eram horas de padecer por nós. Não sofreu o amor que pudesse menos contra o tempo, o gosto da paciência que o da presença. Por isso, diminuiu igualmente as horas, tanto o gosto do padecer pelos homens, como o gosto de estar com eles. Uma e outra coisa compreendeu e declarou São Paulo em uma só palavra, quando disse, falando da morte de Cristo, ut pro omnibus gustaret mortem. Não diz que padeceu o Senhor a morte por todos, senão que a gostou, ut gustaret. Esta palavra, gustaret, quer dizer gostar e provar, e por isso diz com grande energia que Cristo gostou a morte, porque o gosto com que a padeceu a abreviou de tal sorte como se somente a provara. Excelentemente Santo Anselmo, comentando as mesmas palavras, ut gustaret ideste horariam et non longam, quasi aliquidi gustando transiret. Quer dizer o apóstolo, diz Anselmo, que padeceu o Senhor a morte com tanto gosto, como se a não padecera toda, e somente a tocara e passara por ela, quasi aliquidi gustando transiret. E por isso, sendo de tantas horas e tão longas, lhe pareceu de uma só hora, horariam et non longam. Notai o novo adjetivo, horariam, formando sem dúvida do ora ejus de São João. E vede que remédio podia ser o do tempo para curar o nosso divino enfermo, se a força do seu mal, o do seu e nosso bem, era tão forte e tão aguda, que em vez de o tempo diminuir o amor foi o que diminuiu o tempo. Cum dilexit dilexit.